Olá, meus irmãos, bom dia. Eu sou o Marcel Sintra. Para quem não me conhece, eu sou o marido da Aninha, filha da Rose e do Armando. Eu fui convidado pelo Ministério de Educação Cristã a poder dar essas aulas de EBD de inverno nesse mês de julho, cujo tema vai ser o panorama dos livros poéticos do Antigo Testamento. A gente vai tratar de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Jó a gente não vai tratar nesse mês porque a Vanessa já deu essa aula de Jó. E a gente vai prosseguir com os outros 4 livros. Tudo bem? Antes da gente começar, eu gostaria que a gente pudesse orar para que Deus nos abençoasse nesse momento e nos guiasse nessa aula. Louvado seja o Senhor Deus pela oportunidade que temos de aprender da Sua palavra. Que não seja, meu Pai, uma mera informação para a cabeça, mas que de fato essas aulas desse mês de julho e as outras aulas que virão depois, seja para a instrução do seu povo, seja para a transformação do seu povo, para que o seu povo seja mais santo, ame mais o Senhor, louve mais o Senhor, até o que o Senhor venha. É isso que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar com o livro de Salmos, tá certo? Eu sempre vou fazer uma estrutura em todas as aulas de 3 partes. A primeira delas, a gente vai lidar com a estrutura do livro, porque muito da estrutura, de como o livro é arranjado, é escrito, nos fala muita coisa sobre o que Deus quer falar conosco. E depois a gente vai para características e mensagem do livro, coisas mais específicas do conteúdo do livro, tá certo? Que também nos vão auxiliar a aprender mais. E, por fim, Cristo no determinado livro. No caso, Cristo nos Salmos, Cristo em Provérbios, Cristo em Eclesiastes, Cristo em Cântico dos Cânticos. De maneira que a gente entenda que toda a Escritura fala de Cristo. O próprio Jesus fala isso lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, que fala que a lei, os profetas e os salmos, como representativo dos poéticos, falam dele. Então a gente vai ver também como essas coisas são apresentadas para a gente, apontando e nos direcionando para Cristo. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente vai ver é a estrutura do livro de Salmos. A primeira coisa que a gente vai ver na estrutura do livro de Salmos é que a gente tem que entender que o livro de Salmos ele é uma coleção de poemas, de músicas e orações. Não é um livro, vamos dizer, estritamente linear, com início, meio e fim. É uma série de várias canções, de várias músicas que foi utilizado pelo povo de Deus. Primeiramente pelos judeus, depois pela igreja, de modo que é um inário inspirado. Né? É um inário do povo de Deus, que foi colecionado ao longo do tempo. A gente vai ver que esses salmos, a gente vai ver uma distância temporal muito grande. Primeiramente, a gente vai ver que vai ter salmos que são desde antes do exílio. A gente vê salmos de Moisés, muitos salmos de Davi, salmo de Salomão, entre outros. E, inclusive, depois a gente vai ver também salmos que são depois do exílio, ou no exílio, né? Onde, por exemplo, eles choram, se eu não me engano é o 137, que eles choram lá na Babilônia, com saudade da terra de Israel. Ou seja, é um tempo muito comprido. E durante muito tempo, essas coisas realmente eles estavam separados. Não era um livrozinho bonitinho como a gente tem hoje. Provavelmente essa coleção desse inário, né, do livro de Salmos, foi mais ou menos no século II a.C. Os judeus já tinham voltado para Israel e eles editaram, fizeram o livro como a gente conhece hoje. Mas o livro de Salmos, ele é organizado em 5 grandes livros, né? Eu coloquei aqui os capítulos, né, do 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106, do 107 ao 150. Dentro do livro de Salmos, tem esses grandes blocos dentro do livro de Salmos, que sempre vai terminar, e a gente tem isso nas nossas Bíblias, fala livro 1, livro 2, né? E a gente vê também que sempre no final de cada livro tem essa frasezinha: bendito seja o Senhor, amém, amém. Às vezes com alguma variação aí no meio, tá certo? Então provavelmente primeiro foi editado esses 5 grandes blocos e depois foram juntados esses 5 grandes blocos para formar o livro de Salmos como a gente conhece hoje, tá certo? E a gente vai ver que tem um porquê
de como esses livros foram estruturados. Por mais que foram criados, assim, espalhados, como eles foram organizados mostram algumas coisas muito bacanas pra gente, tá certo? Mas vamos lá, falando do livro como um todo, primeiramente a gente tem que começar do começo. O Salmo 1 e o Salmo 2, eles foram colocados, não foram aleatoriamente colocados lá. Eles foram propositadamente, de propósito, o editor do livro de Salmos colocou esses dois salmos no início para dar um tom, para mandar uma mensagem em relação ao livro inteiro. Primeiramente, o Salmo 1, o conhecido salmo, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta com os pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? E ele exalta esse tema da sabedoria nas escrituras, das escrituras, para que ele seja santo, né? Quando o editor coloca isso logo no início, o que ele está querendo dizer em relação ao resto do livro de Salmos? Que o livro de Salmos como um todo é um livro de sabedoria da parte de Deus. Não é somente cânticos para a gente cantar e louvar a Deus, ainda que também, obviamente, mas que o livro todo é uma fonte de sabedoria para que a gente possa saber viver a vida do jeito que Deus quer, do jeito que Deus ordena. E o Salmo 2, né, é um salmo messiânico. Nesse salmo, as nações se voltam contra o Senhor e o seu ungido, o seu Cristo, a Jesus. Nesse salmo, o Senhor fala: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Nesse salmo, o filho tem um cetro de ferro que despedaça as nações. No finalzinho fala assim: beijai o filho para que ele não se irrite, né? Falando do governo, do reinado do Messias, do reinado do Senhor Jesus. Então também ele foi colocado no início para mostrar que o livro de Salmos, como um todo, não é somente cânticos, não é somente uma fonte de sabedoria, mas também aponta para realidades messiânicas, apontam para a pessoa e para a obra do Senhor Jesus Cristo. Todo o livro de Salmos, todo o livro de Salmos. A gente vai ver isso um pouco mais no final. Mas são esses dois grandes tons que a gente vai ver e que perpassam o livro inteiro. O livro de Salmos é um livro de sabedoria e o livro de Salmos é um livro que fala do Messias, do Rei Messias, que vai governar as nações. Tudo bem? Vamos seguir. Tem uma coisa também na estrutura do livro de Salmos que tem um movimento dentro do livro de lamento para louvor. Lembra que eu disse que ia ter um porquê dos livros, dos 5 livros dos Salmos estarem estruturados dessa maneira? Tem uma predominância em cada um dos livros entre lamento e louvor, e a gente vai ver que isso é como se fosse um gradiente, um degradê, né? Dos livros 1 a 3 predomina salmos de lamento. Não vou dizer que não tenha salmos assim com tons mais positivos, de louvor, messiânicos, entre outras coisas. Mas a predominância desses livros é um tom mais de tristeza, de lamento, enquanto o 4 e o 5 são mais salmos de louvor, que louvam o Senhor por quem Ele é, porque Ele domina o universo, porque Ele salvou o seu povo. E vamos dizer, é como se estivesse melhorando do início ao fim, do lamento para o louvor. A ideia por trás dessa organização dos livros de Salmos é para mostrar que na nossa própria vida a gente vai passar por sofrimento, a gente vai passar por lamento, mas que o próprio Deus age, nos livra das nossas dores, cuida de nós para que a gente possa louvar a Ele. Ou seja no lamento, seja no louvor, que tudo a gente direcione isso para o Senhor, para a glória dele, para o louvor dele, de fato, para a adoração dele, de fato, nos nossos momentos de tristeza ou nos nossos momentos de alegria. Tem essa linha, né, do lamento para o louvor, para mostrar que isso se apresenta na nossa própria vida. Vamos seguir mais um pouquinho. No final do livro, a gente falou do início, a gente falou do movimento até o final do livro, e no final do livro, do Salmo 146 a 150, né, tem vários salmos que tem muito louvor. Né? É do movimento do lamento pelo louvor, no final tem muito louvor. Esses salmos sempre começam e terminam com aleluia. Né? Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor, louvado o Senhor.
né? Esses salmos são colocados propositadamente no final de um livro predominantemente de louvor, né? O livro 5. É um clímax do livro 5 e é um clímax do livro de Salmos, apontando que tudo que se passa na nossa vida deve acabar, deve redundar, deve concluir com louvor a Deus. Do lamento para o louvor, no próprio louvor. A gente vai ver que o livro de Salmos tem vários temas dentro dele, mas que todos esses temas servem para o louvor e a adoração a Deus. Agora a gente vai ver características e mensagens do livro de Salmos, tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que dentro do livro de Salmos há vários tipos de salmos diferentes que nos ensinam coisas diferentes sobre o nosso relacionamento com Deus. Um teólogo uma vez chamou o livro de Salmos de o livro da anatomia da alma, porque ele abrange vários assuntos, vários momentos, várias experiências do povo de Deus. A gente vai ver aqui de uma maneira bem rápida, gente, eu prometo que vai ser rápido, tá? 6 categorias básicas de salmos. Os 3 primeiros são maiores e mais representativos dentro do livro de Salmos, e os 3 são menores, mas também são importantes para a gente entender algumas coisas, que é o hino, lamento, canções de agradecimento, canções de confiança, canções de realeza divina e canções de sabedoria. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ver os hinos. Os hinos são salmos de louvor. Eles são salmos que foram escritos quando tudo estava bem. Eles tipicamente celebram Deus como Criador e como Redentor, né? Se eles têm alguma experiência, quando eles falam de experiências de redenção, é como se fosse uma coisa normalmente no passado já distante, mas não menos alegre, né? Eles louvam ao Senhor por isso. Eu peguei aqui, peguei um exemplo bem típico de hinos, que é esse Salmo 104. Peguei alguns versículos, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste, cheia está das tuas riquezas. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. O Salmo 104 é um salmo que, em especial, ele exulta o Senhor como Criador. Depois vocês podem até dar uma olhada. A ordem que ele coloca as coisas fazem alusões aos 7 dias da criação. Muito legal esse salmo, muito bom. E é justamente para falar o quê? Para louvar o Senhor por quem ele é. Louvar o Senhor pelo que ele faz. Né? Um outro exemplo é o Salmo 136, que durante vários versículos ele vai falando algumas coisas e vai repetindo. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tem criação, tem redenção, tudo ali porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Coloquei outros exemplos de salmos, como 29, 103, 105. Salmos de lamento. Lamentos são feitos para o momento quando as coisas não estão bem. Quando a gente está desorientado, perplexo, com medo, nos sentindo abandonados. Ainda que o tom normalmente de salmos de lamento seja triste, o final normalmente tem um tom alegre, pois o lamento termina com uma esperança em Deus. Né? Normalmente, tem um exemplo que me vem à cabeça de um salmo de lamento que não termina com esse tom de total esperança no final, que é o Salmo 88, né? Onde ele vai lamentando, lamentando e acaba. Mas logo no início ele fala: ó Deus da minha salvação. Ele ainda tem esperança no Senhor, ainda que as coisas estejam muito tristes. E, gente, uma coisa maravilhosa desse Salmo de Lamento, né, para a gente poder aprender, é que a gente pode levar a nossa tristeza a Deus. A gente sempre fica achando que o nosso momento com Deus é só quando a gente está feliz, o nosso momento com Deus é só quando está tudo muito bem. E quando a gente está triste, na verdade, a gente pede para ficar bem, né? Pede para sair logo dessa dor, né? E não está errado, a gente pode fazer isso. Mas a questão é, às vezes a gente só quer pedir a libertação de Deus, mas a gente tenta resolver com os nossos próprios métodos. A gente quer pedir a Deus a libertação dos nossos problemas, mas a gente não entrega a nossa tristeza ao Senhor. Botar como se Ele de fato fosse o Senhor de todo o universo. Ó, é por isso que eu estou triste. Olha para minha causa, resolve a minha situação. A gente pede porque às vezes tem que pedir, mas o nosso coração fica cheio de amargura, cheio de rancor por causa de que alguém nos feriu, alguma situação nos deixou muito abalado.
e a gente tenta viver a nossa vida nessa dualidade. Acredita, pelo menos intelectualmente, que Deus salva a gente, né, que Deus cuida da gente, mas vive a vida e tenta resolver os problemas como uma pessoa que não acredita em Deus, né? E os salmos de lamento, eles trazem isso aqui, olha, a sua tristeza é importante para Deus. Você pode colocar isso diante do Senhor, a sua tristeza diante do Senhor, para que Ele mais possa fazer, né? Então, um exemplo aqui é o Salmo 5, né? Peguei alguns versículos também, que ele fala: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento, mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Tem vários outros salmos, como 3, 4, 10, coloquei outros aí. Um exemplo que está dentro um pouco do Salmo de Lamento são aqueles salmos de confissão de pecado, como o Salmo 51, o próprio Salmo 38, que é o quê? Ele está triste não exatamente por uma coisa que aconteceu fora, externamente a ele, mas ele está triste pelo próprio pecado. E ele entrega ao Senhor. Ele não fala assim, olha, Senhor, eu vou resolver com as minhas mãos aqui. Senhor, eu vou pagar os meus pecados, né? Eu vou fazer alguma coisa aqui para me redimir. Não. Ele fala, Senhor, cria em mim um coração puro, renova o Senhor dentro de mim um espírito inabalável. Né? Ele depende do Senhor, ele entrega a tristeza dele para o Senhor, confia que o Senhor vai fazer e pede que o Senhor o faça. Né? E essa é uma lição importantíssima para a vida dos crentes hoje. A gente muitas vezes a gente vive essa dualidade. Até pede para Deus, mas na hora do vamos ver, não está entregando a sua tristeza verdadeiramente ao Senhor, não se derrama diante do Senhor, quer resolver as coisas com as próprias mãos. E os Salmos de Lamento nos ensinam que não é assim. A terceira grande categoria, são os salmos de agradecimento. Eles são feitos para celebrar a libertação, e a salvação feita por Deus na vida do próprio salmista. Ele é um meio termo entre o hino e o lamento, porque o hino é para os momentos bons, o lamento é para os momentos ruins. Mas as canções de agradecimento é quando você acaba de sair de um momento ruim para um momento bom. Lembra que eu falei que nos hinos, quando se celebra a redenção, a salvação, é sempre um evento muito no passado? Aqui é como acabou de acontecer. E ele está agradecido ao Senhor pela a obra que o Senhor fez na vida dele. Um exemplo muito claro aqui é do Salmo 30, que ele fala: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Então, não é só um agradecimento lá no passado, e muitas vezes os agradecimentos dos hinos, né, da salvação de Deus é muito coletivo. Ah, o Senhor salvou Israel, né, e eu sou Israel, e por aí vai. A questão de agradecimento tem um tom mais pessoal, né, de uma coisa que o Senhor faz, de tirar de um momento ruim para colocar num momento bom. Aqui o salmista é livrado pelo Senhor, converte o pranto dele em folguedos, né, em alegria, para que então ele cante, para que então ele dê graças ao Senhor para todo sempre, né? Então, essas são três grandes categorias que vocês vão ver que acontecem muito nos livros de Salmos. Tem outros, esses outros, próximos outros três, tem menos salmos, né? São menos representativos dentro do livro, mas que são muito importantes. O primeiro deles é a canção de confiança. Ele é um meio termo entre o lamento e o agradecimento. Porque o lamento é quando a coisa está ruim. O agradecimento é quando você acabou de sair da coisa ruim. Mas as canções de confiança, elas são feitas quando a pior dor do lamento já passou. Mas você ainda está esperando a libertação da parte do Senhor. A coisa não melhorou 100%, mas você está cantando a sua confiança de que o Senhor vai fazer. Né? E o exemplo aqui é o Salmo 27, que ele fala: o Senhor é minha luz e é minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor.
Ou seja, ele ainda tá no perrengue, ainda a coisa tá ruim, mas ele fala: mas eu não vou ter medo, eu vou ter confiança no Senhor, eu vou ter bom ânimo e eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor já já vai trazer a sua libertação, já já ele vai trazer salvação. Outros exemplos, Salmo 16, o famoso Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, né? E por aí vai. 62, 91. O próximo item aqui é as canções de realeza divina. São salmos que têm como foco a realeza de Deus. Eles exaltam a supremacia do Senhor, de Yahvé, contra outros deuses dos povos pagãos. E o cuidado universal, o governo universal sobre todas as nações, sobre todas as coisas. Nesses salmos, eles louvam o Senhor, que o Senhor cria, o Senhor redime o seu povo, salva o seu povo, liberta o seu povo, o Senhor julga os outros povos, porque esse Senhor é rei. Tem um exemplo aqui, que até quando eu estava fazendo eu queria colocar o salmo inteiro, mas não ia dar muito bem no slide, mas esse Salmo 93 é o melhor exemplo disso, tá certo? Ele fala assim, olha, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para tudo sempre. Então ele não está falando exatamente, ele não está lamentando, ele está louvando o Senhor de certa maneira, mas é muito específico as características que ele coloca ao Senhor. Que ele reina, que ele é majestoso, que ele é desde a eternidade. No meiozinho do Salmo aqui, que eu acabei não botando no slide, ele fala que tem muitas águas que tentam se achegar a ele. A ideia de águas no mundo antigo é muito assim de águas caóticas, forças do mal. Assim como hoje a gente usa trevas, né? Algumas imagens do Antigo Testamento trazem essa ideia de águas caóticas. Aquela imagem do mar, bem bravio, bem perigoso de você estar. Né? E ele fala, olha, e ele preside sobre os dilúvios. O Senhor está acima dessas coisas. O Senhor derrota todo o mal. Fidelíssimos são os testemunhos, a sua casa convém santidade. Então eles louvam ao Senhor porque o Senhor é rei, porque o Senhor cria, porque o Senhor governa, porque o Senhor pune, porque ele é de fato o soberano sobre toda a terra, sobre todo o universo. A próxima aqui são canções de sabedoria. São salmos que discursam sobre as vantagens de buscar a sabedoria de Deus e desprezando o caminho da tolice. Eles trazem imagens muito comuns da literatura de sabedoria. Né? O que é essa literatura de sabedoria? Por exemplo, Provérbios, Eclesiastes. Né? Então, por exemplo, falar qual é o caminho do justo e do ímpio, contrastar o caminho do justo e do ímpio, falar do temor do Senhor, trazer conselhos práticos sobre a vida piedosa, a vida de sabedoria. E um salmo exemplo, que eu já citei, é o Salmo 1, que fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né? Ou seja, ele exalta a sabedoria do Senhor que está na palavra. E ele contrasta o ímpio e o justo. Né? Então a gente vai ter vários exemplos, como o Salmo 19, Salmo 32, o famoso Salmo 119, que é o maior salmo, do livro de Salmos, né? Onde ele é uma grande exaltação ao quê? A sabedoria de Deus. Então ela também é uma canção de sabedoria. Então, assim, tem até outras categorias, mas essas 6 são as mais importantes para a gente aqui, é o que convém na nossa aula. Mas a gente vê que com todos esses diferentes salmos, tá certo? A gente pode entender que no mundo a gente vai passar por aflições, mas o Senhor já venceu esse mundo. Né? Eu coloquei aqui que vamos passar por tristezas e dores, como é representado nos lamentos, mas que a gente tem esperança que Deus agirá, que a gente vê nas canções de confiança, até que Ele nos liberte das nossas aflições, o que a gente vê nas canções de agradecimento, para que a gente louve ao Senhor por quem Ele é e pelo que Ele faz, que é o que a gente vê nos hinos.
sendo o próprio Deus, sendo o próprio Senhor, rei que governa o universo, que a gente vê nas canções de realeza divina. E também o próprio Senhor é a sabedoria que nos orienta como viver nesse mundo que ele mesmo governa, que é o que a gente vê nas canções de sabedoria. Essas são grandes mensagens que a gente vê no livro de Salmos. Beleza, a gente já viu as estruturas, a gente já viu características e mensagem dos livros de Salmos, e agora a gente vai ver Cristo nos Salmos. Como eu consigo ver Jesus Cristo nos Salmos? E essa é uma pergunta importantíssima. A gente vai ver Jesus Cristo no livro de Salmos de duas maneiras. A primeira delas é a gente vai ver Cristo como o objeto, o alvo, o assunto do discurso dos Salmos. São salmos que profetizam, que eles apontam antecipadamente e eles revelam a obra de Jesus e a pessoa de Jesus. São o que a gente costuma chamar de salmos messiânicos, né? Então, por exemplo, eu coloquei esse exemplo aqui do Salmo 110, que o próprio Senhor Jesus cita nos evangelhos, né? E também a gente vê no livro de Hebreus, né, o autor de Hebreus usando muito esse salmo, que diz assim: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Senhor aqui, falando ao Senhor, é o Pai falando ao Filho. O Pai falando a Jesus: assenta-te à minha direita. Né? Porque quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele está à destra do Pai. Ele governa sobre o mundo inteiro. O cetro do seu poder. Ele domina sobre os inimigos. A gente vai ver em Efésios que todos os inimigos já estão debaixo dos seus pés. Ele já derrotou todos os seus inimigos na sua morte e ressurreição. E vai trazer de uma maneira completa quando ele vier restaurar todas as coisas, na sua segunda vinda. E também aqui a gente vê que o Senhor jurou e não se arrependerá. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, algo que o autor de Hebreus vai trazer muito para comparar o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio levítico do Antigo Testamento. Outros exemplos de salmos, o Salmo 2, que eu já falei, o Salmo 22, 69, 72, que apontam para essas realidades messiânicas. Mas uma segunda maneira da gente verificar, né, como ver Cristo nos Salmos é Cristo como cantor dos Salmos. É um pouco mais complicado, fato, mas que nos ajuda muito a entender muito melhor como esse livro fala de Jesus. Né? Ele é o eu lírico dos Salmos. É ele quem está cantando os Salmos, de certa maneira. No próprio Salmo 22, ele fala: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Salmo esse que é utilizado também em Hebreus para falar de Jesus. Como que Jesus é o nosso intercessor. Jesus é aquele que está à frente de nós. E Jesus é como se fosse aquele que está na frente dos louvores. Né? Ele louva ao Pai junto com o povo de Deus. Né? Então o livro de Salmos é um livro onde o próprio Senhor Jesus Cristo se identifica com o eu lírico, se identifica com o salmista, se identifica conosco e a gente entende mais das realidades de quem ele é, do que ele faz e como isso se aplica a nós. Né? Então, o Agostinho de Hipona, que foi um grande homem de Deus lá do século IV a 1600 anos daqui, ele falava sobre o que ele chamava de totus Christus, né? Quer dizer, o Cristo todo. O que acontece com a cabeça, acontece com o corpo. O que de certa maneira acontece com Cristo, acontece com a sua igreja. E a gente vai ver isso no livro de Salmos também. Eu coloquei aqui um exemplo, só para a gente entender melhor. Primeiramente, a gente tem que entender o Salmo no seu contexto original, como isso aponta para Cristo e como isso se aplica à vida da igreja. Então, eu peguei um salmo clássico que todo mundo conhece, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Versículo 1 do Salmo 23. Naquele contexto original, Davi fala que é um salmo davídico. Ele está cantando sobre o cuidado de Deus sobre a sua vida. Né? Que o Senhor é o pastor dele, que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com ele, mas que ele vai ter que ele pede para que o Senhor coloque uma mesa entre ele e seus inimigos, que ele vai estar louvando ao Senhor no templo perpetuamente. Né?
Ele está cantando sobre como o Senhor é o pastor. Ele traz essa figura do pastor, né, para falar no salmo inteiro de como o Senhor cuida dele. Mas como que isso aponta para Jesus? Se não é uma coisa messiânica que aponta direto, uma citação, como que isso aponta para Jesus? Jesus é o eu lírico de todo o livro de Salmos. Então, quando Jesus fala no livro de Salmos pra gente que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente pode pensar em duas grandes coisas. Que no seu ministério terreno, Jesus foi cuidado pelo Pai em todas as coisas. Jesus passou por tentação, Jesus passou perseguição, mas o Pai cuidou de todas as coisas para que ele cumprisse a sua missão de morrer e ressuscitar em prol do seu povo. O Pai cuidou de todas as coisas dele aqui na terra. E agora Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra do Pai, governando todo o universo. E Jesus ainda pode cantar junto com a gente que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Pai, diante de Cristo, lá no céu, ele habita em glória junto com o Pai. Nada falta para Jesus. O Pai continua sendo seu pastor. Cuida dele em todas as coisas, gloriosamente lá no céu. E totus Christus, o Cristo todo, o que acontece com Jesus vai se aplicar a gente também. Hoje, nós, a igreja, podemos cantar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque nós estamos unidos a Jesus. E a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Um detalhe sobre esse versículo, né, de tudo que tudo posso passar naquele que me fortalece, não é tudo posso fazer. Se a gente vê o contexto de Filipenses, Paulo está falando, olha, eu passei nudez, passei fome, comi bem, tive situações boas e ruins. Tudo eu posso passar em Cristo que me fortalece, naquele que me fortalece. Então, esse seria o sentido do Salmo. A igreja pode cantar que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Porque o Senhor vai cuidar de nós em todas as coisas para que a gente cumpra a nossa missão aqui na terra. Assim como ele fez com Jesus Cristo. Ele vai cuidar de nós, inclusive nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor. Mas, como também diz em 2 Coríntios, se a gente sofre com Jesus, a gente também vai viver com Jesus. Ainda que nosso corpo mortal decaia, a gente vai ser ressurreto, a gente vai viver com ele para sempre. E a prova final do cuidado e do pastoreio de Deus com o povo de Deus. Beleza? Então, é isso. A nossa aula do livro de Salmos é essa. Tá joia? Eu agradeço muito pela oportunidade e a gente vai se vendo nos próximos domingos. E eu gostaria que a gente pudesse orar, né, nesse momento, e para que o Senhor abençoe e aplique essas verdades do livro de Salmos na nossa vida. Vamos orar? Senhor, louvado seja o Senhor pelo teu livro de Salmos, que de maneira maravilhosa o Senhor inspirou a tantos homens ao longo de tanto tempo para escrever essa coleção inspirada de cânticos ao Senhor, que nos ensinam tantas coisas, que é fonte de sabedoria, que apontam para a obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos mostram que a nossa tristeza é entregue a Ti, que a nossa alegria é entregue a Ti, a nossa confiança é entregue a Ti. O Senhor que é Rei, o Senhor que é a sabedoria maravilhosa desse universo, o Senhor que é o Senhor soberano de todo o universo. Que toda a nossa vida, que todo o nosso louvor seja tão somente para o Senhor. É isso que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. É isso aí, meus irmãos. Até o próximo domingo.